Oi, meus amores. Passando aqui hoje à tarde para poder a gente falar um pouquinho, sabe do quê? Lógico, né? Da palavra. Então, hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês, né, a respeito de Neemias. Neemias, servo de Artaxerxes, né? É aquele que prova o vinho. Você sabe que eu falei em alguns outros vídeos que, né, é um costume, os reis eles tinham alguém para provar o vinho, essa comida, porque se estivesse envenenada, né, então aquela pessoa servia para isso, para poder provar antes que ele comesse da comida ou deste vinho. Era aquele que experimentava. E eu quero começar lendo para você em Neemias no capítulo 2, que ele diz assim, ó: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Neemias descrevendo isso. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais estão em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. No capítulo 1, este é o capítulo 2. No capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Neemias perguntou os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estar lá na província passa por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o ama e obedece aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecados contra ti. Essa passagem, ela chama muito a atenção, né? E hoje eu meditando sobre ela, né, a respeito de Neemias, a postura deste homem, a posição dele como um verdadeiro servo. Neemias, ele chega aos ouvidos de Neemias no palácio onde ele está servindo a notícia, né, de que a sua cidade não está nada bem. Né? Aqueles que ficaram, aqueles que sobreviveram, está vivendo em grande miséria, porque a cidade de Jerusalém havia sido destruída e os muros estão derrubados, o templo está destruído, as casas foram destruídas. Por quando isso? Quando foi tomada, foi sitiada pelo rei Nabucodonosor, né? E ele levou o povo em 3 levas em cativeiro lá para a Babilônia, e ali eles ficaram durante esses 70 anos em cativeiro. E o restante que ficaram na cidade foram destruídos pelo rei Nabucodonosor. E esse pessoal que está lá em Jerusalém, após esses 70 anos, alguns retornaram com o decreto de Ciro, mas outros continuaram ainda ali na Pérsia, no Império Persa, e é o exemplo de Neemias. E Neemias continua servindo. E um certo dia, um de seus irmãos, cita Anani, né, chega ao palácio, ele pergunta qual estado que está Jerusalém. Então ele se entristece porque sabe que a situação não é boa, é de dor. E a cidade que é onde ele nasceu, onde mora, onde está a sua família, onde ele viveu, está destruída. E Neemias, a posição dele neste momento qual é? É de orar, é buscar ao Senhor. Tu vê que Neemias não se entrega. A primeira lição que nós tiramos com isso é que quando nós deparamos com problemas, quando nós deparamos com situações que nós não contávamos com aquilo, por quê? As pessoas já tinham voltado uma parte já para ali. Então Neemias esperava o quê? Poxa, o pessoal está reconstruindo a cidade. Mas não estavam. Muitos do que ali voltaram, eles estavam preocupados em reedificarem suas próprias casas, enquanto o templo do Senhor ainda estava lá deserto, enquanto a cidade ainda estava destruída. E Neemias, ele dobra os seus joelhos para buscar ao Senhor.
E enquanto Neemias está clamando, ele está pedindo perdão ao Senhor, não somente pelo pecado do povo, mas também pelos seus pecados. Ele está intercedendo ao Senhor. Mas Neemias continua trabalhando, prestando serviço ao rei. Ele está clamando e ele continua servindo. Isso nos ensina um grande princípio, porque às vezes nós nos prostramos, nós nos entregamos à situação de medo, de terror, de ansiedade, de preocupação. Então a gente só ora, mas para a nossa vida. Não vivemos. Às vezes nós queremos, pedimos ao Senhor, um exemplo que é comum a gente ver, pessoas intercedem ao Senhor pelo seu casamento, para o Senhor restaurar o casamento, para o Senhor transformar o marido ou a esposa, para Jesus transformar os filhos, para Jesus libertar aqueles filhos, para Jesus restaurar aquela aliança, aquele casamento, aquela aliança que foi quebrada. Mas eu não faço nada para que isso aconteça. A casa tá suja, bagunçada, não faça comida, o marido chega do trabalho cansado e tá tudo sujo, não tem comida, não tem um lanche, não tem nada, a mulher tá jogada pra lá, toda destrambelhada, bagunçada, mas ora, mas não está fazendo nada para reverter a situação. Pede para Jesus libertar o vício, mas eu mesma, estou toda cheia de erros, de falhas, mas eu não procuro, consertar-me para que eu possa então agradar a ele, Muitas mulheres hoje, que têm um pensamento, principalmente as mais tradicionais, que elas não se arrumam para o marido, não se embeleza para o marido, dorme com a camisa lá do político, dorme com a camiseta de propaganda comercial, furadas, jogadas, não se arruma. E quando, então ver que aquele relacionamento está esfriando, o marido não procura mais, cabelo anda despenteadas, e às vezes muitas delas não cuidam, não se perfumam, não fazem uma depilação. É isso mesmo, Porque, gente, ser crente não é ser desleixado, não. Servir ao Senhor não é ser desleixado. Isso serve para todo mundo. Não é só para aquele que não serve a Cristo, não. Para você, mulher de Deus, uma mulher que é sábia, precisa se cuidar, precisa estar linda, bela, para o seu esposo também. E os maridos também, cheirosinhos e bem cuidados, E aí, por que nós estamos falando disso? Porque está passando por crise no relacionamento e está nessa situação, este quadro. E eu estou orando para o Senhor restaurar. Mas por que eu não faço a minha parte? Neemias, enquanto está orando para o Senhor, apresentando a ele a situação em que está Jerusalém, ele continua prestando serviço ao rei. Ele continua provando os vinhos antes do rei tomar este vinho. Neemias continua prestando o seu serviço dentro do palácio. Neemias, ele não está entregue. Neemias não se jogou em depressão, não está ansioso, não está desesperado, não abandonou o seu emprego, continuou no seu trabalho, continuou buscando ao Senhor. Ou seja, enquanto você está orando, haja. Enquanto você está orando em prol de algo, em prol de um propósito, de um projeto, querido, um trabalho. Está orando para Jesus abrir a porta. Enquanto a porta não seja aberta, vai deixando currículos. Vai se aperfeiçoando em algo. Estuda, se profissionalize, faça curso, faça alguma coisa. Porque as pessoas oram, querem um emprego, mas estão deitadas, prostradas, esperando alguém bater na porta para que o emprego chegue. E está orando pelo filho, para que Jesus prepare o futuro desse filho, para que Jesus dê sabedoria ao filho, mas não dá exemplo para o filho, não corrige o filho, está esperando o quê? Que Jesus corrija, deixa lá do céu para poder corrigir. Então, muitas das vezes, nós estamos assim, nessa situação. Queremos algo, oramos, mas nós não fazemos nada, nós temos que fazer a nossa parte também. E exemplo disso é o que Neemias está fazendo. E enquanto ele está orando, ele está, lógico, entristecido com o que está acontecendo, com a situação que se encontra em Jerusalém. E é interessante que quando ele apresenta ao rei, quando ele está ali com o rei servindo, o rei percebe, que ele está triste. E tu vê que Deus já está trabalhando naquela situação, que o rei pergunta para ele o que está acontecendo. E não era permitido apresentar-se na frente do rei, estar na presença do rei daquele jeito, porque poderia ser executado. E então Neemias fala
Ele primeiro ora ao Senhor, ele não fala de imediato, né? Tá lá no capítulo 2, qual nós lemos, e ele diz, quando o rei pergunta para ele, ó, no verso 4 do capítulo 2 de Neemias, o rei me disse: "O que você gostaria de pedir? Por que você está dessa forma? O que você quer? O que você precisa?" Ou seja, a oração de Neemias, né, já está surtindo efeito. O rei está vendo a sua tristeza e está comovido. O rei quer saber o que está acontecendo, o que pode fazer por ele. As nossas orações, querido, quando nós oramos de forma incessante, quando nós buscamos, oramos com propósito e continuamos sendo fiéis, obedientes ao Senhor, a nossa oração move o coração de Deus, assim como moveu o coração do rei. Quando nós estamos em obediência, quando nós somos fiéis, porque às vezes nós oramos, nós estamos com a vida desconcertada. Às vezes nós estamos orando, estamos intercedendo em prol de uma causa, em prol de algo, mas as nossas vidas estão bagunçadas. E o Senhor não vai agir. É necessário que nós oramos e estejamos com nossas vidas no altar. Lembra quando Neemias vai fazer o desafio aos 400 profetas de Baal? Os profetas de Baal estão clamando a manhã toda, né? Para que o fogo desça, consuma toda a lenha, consuma o altar. Eles se cortam, choram, se rasgam e nada acontece, né? E quando chega então a vez de Elias, o que Elias faz? Arruma todo o altar primeiro, para depois ele orar ao Senhor. Então, antes de nós orarmos, nós precisamos estar com a nossa vida no altar. Nós precisamos estar com a nossa vida consertada, porque senão as nossas orações, elas não serão ouvidas. É necessário que nós continuemos na posição para que o Senhor possa entrar em ação. Assim como Neemias, ele continuou na sua posição de copeiro enquanto ele estava orando e intercedendo pelo seu povo e pela sua cidade. Então é necessário que você tome uma posição. Talvez você está buscando algo já há tempo. Talvez você tenha feito propósitos, né? Você tem buscado, tem ido de igreja em igreja, porque tem pessoas que é assim, para com isso, tá, gente? Hoje está na Assembleia, amanhã está na Batista, depois está na Presbiteriana, está no Ministério de Missão, está no Ministério de Madureira e por aí vai trocando, procurando, né, respostas. Como se o Deus que estivesse na Assembleia não seria o mesmo Deus que estivesse lá na outra denominação, que ele está procurando a bênção, a resposta. E a resposta, o Senhor, ele pode lhe dar diretamente sem ser necessário usar alguém para você. Mas por que a gente fica desta forma? Parece que o Senhor só está em um lugar específico. Muitas pessoas que às vezes nem oram mais em casa, só quer ir para o monte orar, como se o Senhor estivesse apenas lá no monte. E o Senhor nos ensina que quando nós quisermos orarmos, o Senhor fala nós entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta, e o teu Deus que está em secreto, ele que em secreto também te vê, ele te responderá. Então, nós buscamos muitas coisas, mas nós estamos muito apegados a alguns costumes, a alguns métodos, que o Senhor não precisa disso. É como a Bíblia nos fala e nos ensina, de sacrifícios de tolo. Pessoas, né, que estão fazendo sacrifícios de todas as formas, mas as suas vidas estão erradas. E o Senhor diz e ensina que é melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. O Senhor não agrada do nosso sacrifício quando não existe a obediência. Então é preciso nós tomarmos posição. Talvez você esteja assim, mas siga o exemplo de Neemias. Continue exercendo, né, a sua função. Continue com a sua vida no altar. Continue trabalhando e servindo. Continue adorando, continue buscando, porque o Senhor agirá no tempo certo. E o Senhor move o coração do rei, né, em prol de Neemias. E o Senhor também pode mover o coração daquele juiz, daquele advogado, de alguém que você está intercedendo, de que você está orando, porque você não só orou, mas você permaneceu fiel, você permaneceu temente ao Senhor, você continuou agindo, e o Senhor quer isso, que nós não ficamos prostrados, parados. O Senhor quer que nós trabalhemos, que nós façamos a nossa parte para que Ele possa fazer a dele. Que você possa pegar esse exemplo de Neemias,
né, e trazer para a sua vida. E aí ele diz, quando o rei pergunta, né, o que você gostaria de pedir, é interessante que ele não fala de imediato, prudência, né? A Bíblia diz que então orei ao Deus do céu. Ele já estava orando, mas quando o rei pergunta para ele o que você gostaria de pedir, ele ora novamente. Prudência, sabedoria, pedir a direção ao Senhor, porque a gente, olha só, já vinha orando há muito tempo, né? Às vezes nós somos assim mesmo. E aí quando nós temos a oportunidade agora, a gente acaba jogando ela fora, porque a gente não sabe se portar, porque a gente não sabe falar, porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe o que dizer naquele momento, como se, né? E a nossa atitude acaba levando, né, a gente perder aquela oportunidade que nós tivemos de alcançar aquilo que nós estávamos pedindo. E às vezes a gente acaba ainda colocando a culpa em Deus, né? Como se Deus fosse o culpado. Mas a minha falta de sabedoria, a minha falta de inteligência, eu não falo da sabedoria natural, né, da inteligência natural, eu falo de uma sabedoria espiritual, de uma inteligência espiritual, aquela que o Senhor nos ensina a pedirmos, que Ele nos dá. E nós precisamos pedir ao Senhor, né, a sabedoria, a inteligência e também o discernimento, para que nós possamos sabermos agir de forma correta. E então ele vai orar. E aí, após ele orar, ele responde ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ou seja, ele não chegou impondo, ele vai dizer, se for do seu agrado. É da mesma forma nós, quando nós queremos algo do Senhor, quando nós estamos pedindo ao Senhor, a gente sempre dirige a Deus, ao nosso Deus dessa forma: Senhor, se for da tua vontade. Senhor, eu quero muito isso. Se for da tua vontade, faça, haja. E o Senhor vai agir. Quando os nossos pedidos eles estão alinhados à Bíblia, quando os nossos desejos estão alinhados à palavra, o Senhor ele nos concederá. O Senhor diz: pedi e dai-se-vos-á. Então nós pedimos, fazemos as nossas petições alinhadas sempre com a palavra do Senhor. E aí ele diz assim: então o rei, com a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Olha só a mão do Senhor agindo, gente. O Senhor trabalhando em prol daqueles que o buscam, em prol daqueles que o temem, em prol daqueles que são obedientes, que vivem a sua palavra, que dedicam, né, a fazer a obra do Senhor, porque o Senhor tem prazer naquele servo que é fiel. O Senhor tem prazer na vida do homem que é temente ao Senhor, que dedica tempo, né, a buscar a sua presença, que mesmo em meio a momentos de dificuldade, ele não mede esforços para poder agradar ao Senhor, que mesmo estando em momentos de perigo, ele não nega a sua fé, né, ele não despreza, né, tudo aquilo que ele aprendeu, porque às vezes, gente, acontece isso, né, diariamente com pessoas que chegam a negar a sua fé para poder conseguir algo, ou não perder essa coisa que tem conseguido. Então acaba negando a sua fé, se corrompendo, se vendendo. Mas lá na frente pode acabar se dando mal. Nós temos que ter a nossa convicção firmada em Deus, sabermos exatamente aquilo que nós queremos, não, e não negociar de forma alguma a sua fé, não negocie os seus valores, né? Exemplo disso, nós temos 3 jovens, né? Jovens que geralmente as pessoas colocam fragilidades, e muitas igrejas hoje acham que tem que adequar, né, essa palavra aos jovens, porque eles são sensíveis, só que a palavra é uma só, o Deus é um só, o céu é único, e as medidas e leis, mandamentos, ordenanças são para todos, do mais novo ao mais velho. E aqueles 3 jovens, quando Nabucodonosor, né, constrói aquela estátua e dá aquela ordem, né, para que todos se curvem, eles se rejeitaram. Eles rejeitaram a prostrar e a adorar, porque eles adoravam apenas o Deus dos céus. E quando eles não fazem, né, isso, mesmo ele dando uma segunda chance, eles poderiam, poxa, é melhor a gente se ajoelhar, né? Porque ele não está brincando. Ele já mandou até aquecer a fornalha 7 vezes mais. Mas a Bíblia fala que eles não retrocederam, não tiveram medo. Por que eles não tiveram medo? Porque eles tinham certeza da sua fé, eles tinham convicção do Deus que eles serviam. Eles sabiam exatamente que tudo que nos acontece é permissão de Deus. E isso eu falo na vida, gente, daqueles que não dão legalidade, pelo amor de Deus. Porque às vezes as pessoas dão muita legalidade
dá brecha para o inimigo trabalhar, né? E o diabo entra e faz aquela ruaça, faz aquela bagunça, né? E como eu falei antes, coloca a culpa no Senhor. Mas quando nós estamos blindados, quando nós estamos, né, vivendo os princípios bíblicos, quando nós realmente somos luz neste mundo, quando nós realmente somos o sal da terra, quando essa nova criatura nasceu e a gente não deixou aquele velho homem nos sufocar novamente, né, nós sabemos e temos certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, aqueles 3 jovens confiaram. E mesmo ele sendo lançado na fornalha de fogo, o quarto homem estava ali com eles dando livramento. Porque eles sabiam que tudo que eles viessem fazer ou que viesse a acontecer, né, tudo aquilo ali teria a direção do Senhor. E o Senhor honra a fé daqueles que buscam, daqueles que clamam, daqueles que vivem fielmente a sua palavra, assim como ele alerta aqueles que não estão vivendo de forma digna, aqueles que não estão vivendo fielmente. A gente vê isso nas 7 cartas lá no Apocalipse, que o Senhor escreve manda João escrever às igrejas da Ásia, e nós vamos ver que o Senhor dá alertas àquelas igrejas para que elas se consertassem, para que elas voltassem para o Senhor, dando tempo para corrigir, porque o Senhor nos ama. O Senhor, ele nos corrige e nos dá oportunidades para que nós possamos nos consertar e assim usufruirmos das bênçãos celestiais. Então que você possa pegar, né, esse exemplo de Neemias e sempre colocar aí no teu coração e ter isso em mente. Por mais difícil que seja as situações que venham surgir no decorrer da sua caminhada, ore ao Senhor, busque ao Senhor, mas não se prostre, continue orando e continue trabalhando. Segue, avante, vida que segue, entrega nas mãos do Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Apresenta a sua causa ao Senhor e continue a sua vida, seja ela na sociedade, dentro da sua casa, como esposa, como esposo, como filho, né? Seja qual for, como um pastor, como líder, né? Siga avante, não para, porque não adianta você orar e ficar estagnado, parar com tudo. Marche, a ordem é marchar. Lembra quando o povo chegou lá na frente? O Senhor tira eles lá do Egito. E quando eles chegam no caminho, o que tem à frente? Um mar vermelho. E atrás quem vem? Faraó com seus cavaleiros. E o povo se desespera, porque a gente é assim, né? Quando vê o negócio apertar, a gente entra em desespero. E aí Moisés vai clamar ao Senhor. E o Senhor fala para ele assim: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Ou seja, não é tempo da gente parar, não. A gente tem que confiar no Senhor, buscar o Senhor e continuar marchando. E quando Moisés, né, ora, o Senhor você olha, toca nas águas. E quando ele toca nas águas, as águas se abriram. Então o Senhor vai agir na sua vida, vai agir na tua casa, na tua família, através da sua petição e através da sua obediência ao Senhor, através da sua vida íntegra, dessa vida de fidelidade a Ele. Ele está sempre contemplando, não esqueça isso. O Senhor, ele não nos abandonou. Existem momentos de silêncio que a gente acha que deu as costas, não é possível, né? Tô pedindo, não vejo nada acontecer. Parece que o céu se fechou, né? E a coisa está piorando. Mas aprenda que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, sossega, faça como Neemias, dobre os seus joelhos, ora e espera o tempo certo da ação divina na sua vida. E quando o momento chegar, não se precipite. Ore e peça ao Senhor sabedoria para que Ele possa direcionar cada uma das suas palavras, para que Ele possa te dar sabedoria naquilo que você vai falar, para que você possa achar o favor do Rei. E o nosso Rei, Ele não dorme, Ele não vacila, Ele é fiel. E é fiel para cumprir também cada uma das promessas que Ele fez na sua vida, para ouvir as suas petições e atendê-las se estiver alinhada com o desejo do Pai. Que o Senhor possa abençoar, que você possa guardar, né, essa mensagem no seu coração. E eu quero convidar você para nós orarmos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça e ore ao Senhor por essa causa que você tem entregado, esse propósito que você tem feito. Entregue ele agora para o Senhor. Senhor Jesus, eu quero te colocar nas tuas mãos, meu Pai, neste momento.
cada uma dessas vidas, Deus, que tem feito um propósito contigo, que tem, Pai amado, feito constantemente petições, pedindo para que o Senhor venha entrar em ação em alguma área da sua vida. Deus, talvez seja um casamento para ser restaurado, talvez seja, Pai amado, libertação de um vício, talvez seja, Pai amado, busca por uma cura de uma enfermidade. Pai, eu te peço neste momento, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada uma dessas vidas nesta hora. Pai querido, que o Senhor possa vir atender, porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor ele não mudou. Pai, que o Senhor possa contemplar a necessidade de cada um dos teus servos nesta hora. Pai, que o Senhor venha cortar os laços, que o Senhor venha desfazer, meu Pai, todo o projeto contrário à tua obra nesta vida, nesta hora. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar a sermos como Neemias, que nós possamos constantemente, Pai amado, estar buscando ao Senhor, orando como a tua palavra nos ensina sem cessar, buscando a tua face continuamente, mas também termos uma vida fiel a ti, mas também, Pai, que nós não viemos nos prostrar, não, mas que nós possamos mantermos firmes com a nossa cabeça erguida, e é o Senhor, Pai, que nos garante, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guia. Então toma cada uma dessas vidas nas tuas mãos nesta hora, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, retire, Pai, a ansiedade, retira, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda a agonia nesta hora, leva, Pai amada, todos os anseios, as preocupações, Pai, eu entrego nas tuas mãos, que o Senhor possa entrar com providência, meu Pai, em cada vida, em cada lar nesta hora, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor possa lhe abençoar, a você, tua família, tua casa, que você continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Que o Senhor te use, que você seja um canal de bênção também para outras pessoas e que você possa continuar ajudando que essa mensagem chegue a outras pessoas. Então, se for a tua vontade, compartilhe, tá? Curte também, porque isso nos ajuda bastante. A gente sabe que você está gostando do conteúdo, tá? Se tiver sugestão, deixe sua sugestão lá no comentário, porque eu tô sempre vendo, né? Às vezes não dá para responder, gente, quem chama lá no message, principalmente ligações, eu não entendo. E essa página, gente, foi feita com todo amor e carinho para levar a mensagem, para estar aqui, ó, conversando assim com vocês, né? E o propósito é alcançar, né, o máximo de pessoas possíveis. É somente este o propósito, tá? Então não liga no message, não é malcriação, mas eu não vou atender lá no message não, tá? Às vezes eu olho as mensagens ainda quando são coisas importantes, pedido de oração, né? Às vezes testemunho, eu paro, eu leio, converso com as pessoas, mas mensagens diferentes disso eu nem respondo, às vezes mando lá um versículo bíblico, tá? Então me entenda, tá? O propósito dessa página é esta aqui, é levar essa mensagem, é levar uma palavra amiga, tá? É te abraçar mesmo de longe, mas você sentir-se abraçado, né? Porque às vezes a gente se sente tão sozinho e querendo ou não, mesmo sendo de uma forma virtual, mesmo estando distante, né? A gente consegue sentir o afeto, porque eu consigo sentir isso de vocês quando vocês deixam lá um comentário, quando vocês dizem que tá orando, ou pedem oração, curtem, né? Isso é muito bom, né? E faz bem. Às vezes a gente recebe mensagens só para nos apunhalar, para nos julgar, né? E a palavra ela não tem somente esse propósito, lógico, né? De apontar os nossos erros para que nós venhamos consertar, mas também uma mensagem de vida, uma mensagem de fortalecimento, né? Para que a gente acrescente a nossa fé, para que a gente possa lutar. Às vezes a pessoa está enferma, está fraca na fé, está desanimado, está desenganado do médico e precisa de uma palavra que revigore, né? E o Senhor lhe dá vida, ele transforma, ele restaura. Então este é o propósito, levar até você esta mensagem, estar orando com você, conversando com você, né? Às vezes eu deixo algumas enquetes para poder ver aquilo que a pessoa tem dúvida, o que a pessoa gosta, né? Para poder eu estar trabalhando em cima disso também. Então é este o propósito, tá? Que vocês possam também receber este carinho da mesma forma que eu recebo de vocês e que Jesus possa abençoar cada um, né? Toda a tua casa, toda a tua família, que o Senhor venha dar paz, que o Senhor possa cada vez mais multiplicar na tua vida as bênçãos,
dele sobre você, mas que você também seja fiel e obediente a ele, tá? Que você viva para poder servi-lo e viver com alegria, né? Com prazer. E eu tenho certeza que você vai ver a diferença na sua vida quando você servi-lo em espírito e em verdade, ser temente a ele. Talvez você tenha até alguma fraqueza. E é normal, gente, né? Porque nós temos a natureza adâmica. Mas quando nós buscamos força no Senhor e pedimos a Ele, né, que nos ajude a superar, a nos libertar, o Senhor, vendo a sinceridade dos nossos corações, o Senhor trabalha em prol disso. O que não vale é a gente continuar fazendo o que não deve, né, e permanecer naquele erro, achando que está tudo bem. Mas a gente só acaba chamando, atraindo maldições para a nossa vida. Então nós temos que aprender, né, a buscar ao Senhor dia após dia, principalmente força, para que a gente possa permanecer firme e suportar as coisas más que nos rodeiam, que nos cercam, para que nós viemos ser vitoriosos e não viemos perder o nosso tempo, né, brincando de ser crente, porque nós cremos na volta de Cristo, nós cremos no arrebatamento, nós cremos que a vida aqui não se encerra, né, a morte ali é o início de tudo para uma eternidade, e essa eternidade depende de nossas escolhas aqui e em vida, né? Então que nós façamos tudo para não perder a nossa coroa, que nós façamos tudo para não perder, né, a oportunidade que o Senhor nos deu desde lá da cruz do Calvário, né, de nos remindo para que nós pudéssemos um dia morar com Ele, tá? Que o Senhor Jesus possa lhe abençoar e que esteja sempre com você te guiando, e deixe Ele te guiar, tá? Um beijo no coração, que o Senhor os abençoe.